No início dos anos 2000 ali, com a internet ganhando cada vez mais força, surgiu ali uma categoria de programadores que eram os chamados webmasters. Os webmasters eram os caras que faziam sites, né, tomavam conta de sites, mas eles faziam tudo, faziam parte de HTML, faziam a parte de JavaScript, que ainda estava um pouco no início, mas início entre aspas, né, porque já tinha muita coisa de JavaScript pronta. Faziam ali a parte de comunicação com o banco de dados, não existia bem esse conceito de back-end ainda, mas fazia a comunicação com dados, cuidava da hospedagem, fazia tudo. Esses caras eram os webmasters. E aí, depois de um tempo, com o estudo da internet principalmente aumentando, né, a gente foi vendo que a coisa podia ser um pouco mais profunda do que estava sendo cantado ali, estava sendo contado pelas pessoas. E aí começaram as especificações. E aí surge, né, as diferenciações ali de lado, back-end, front-end. A coisa foi ficando cada vez mais séria. Aí você começou a ter, dentro do front-end, você começou a ter, né, especificações maiores. Front-end React, front-end Vue, né, baseado nos frameworks que JavaScript foram aparecendo. Que né, esse período da história da internet foi bem complicado, porque passa-se a ter um framework por dia para você aprender e a internet fica louca ali, né? Então, e no back-end é a mesma coisa. Você começa a ter os back-ends com Laravel, com CodeIgniter, com Cake, com Django, Python Django, Ruby on Rails. Então a coisa foi ficando cada vez mais maluca. Nesse período também, o que aconteceu com a especificação, com a divisão e as especificações, foi percebido que eu teria que contratar o dobro de pessoas para fazer uma coisa que eu já fazia como webmaster lá atrás. Então, para eu fazer um site, eu tinha que ter um front-end e um back-end. E aí ainda tinha que ter uma pessoa para saber servidor, que não podia contratar qualquer servidor, enfim. Aí essa coisa começou a deixar as empresas um pouco... foi um pouco complicado para as empresas, porque elas precisaram gastar mais dinheiro contratando mais gente. E o que o mercado faz, principalmente a gente fala de Brasil? Cara, eu preciso da pessoa que saiba tudo. Ou seja, eu preciso do webmaster. Mas o webmaster não. Vamos chamar esse cara de full stack. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Sobre esse fenômeno que está voltando a acontecer aí, né? O dev full stack é o dev de forma bem superficial, é o cara que vai saber programar back, front-end de formas iguais. Ou no final das contas vai fazer a parte de HTML, CSS, JavaScript, vai dominar um pouco de React, talvez, vai dominar um pouco de Vue, talvez, e vai saber ali também trabalhar com back-end. Aí no back-end pode ser back-end com JavaScript, Node, por exemplo, Express, pode ser um back-end com PHP, Laravel, CodeIgniter, pode ser o back-end com Java. E aí, esse dev full stack, ele é esse cara que vai saber um pouco de cada coisa. Ele também vai ter boas noções de servidor, né? Vai saber trabalhar ali no AWS, vai conseguir dockerizar uma aplicação, né? Usar o Docker Compose, esse tipo de coisa. No final das contas, o dev full stack acaba sendo o webmaster lá do início dos anos 2000, é a mesma coisa. Dadas, né, as diferenças ali de período. E o que está acontecendo hoje? A gente teve essa alta, teve uma baixa de novo, onde passaram a se procurar programadores especialistas. E hoje em dia, nesse momento atual especificamente, o que eu estou vendo muito são vagas para dev full stack. Tá muito comum você entrar ali, vagas de desenvolvedor, LinkedIn ou em qualquer lugar, e cara, dev full stack. Aí é isso que eu acabei de falar, as linguagens vão variar ali, né? Aí ela pode ser back-end com Java, front-end com React, pode ser. Aí é esse macarrão que a gente já sabe que é o mercado de tecnologia.
Mas é muito louco isso, porque o que eu acho que está impulsionando isso a acontecer de novo são as IAs. Porque o que acontece? Se a pessoa tiver uma boa noção de front-end, eu sei um pouco de, sei lá, Vue. Eu trabalhei muito pouco com Vue. Eu acho que eu fiz um único projeto que era feito com Vue especificamente. Eu tenho uma noção muito superficial. Mas eu sei o básico. Eu sei ali um Hello World, eu consigo produzir uma página, eu consigo, né, fazer uma coisa ou outra ali. Consigo transicionar algum dado, etc. Cara, a empresa, as empresas, eu posso estar muito errado nisso que eu estou vendo, mas é a impressão que me passa. Eu posso contratar esse dev aqui. Ele é full stack. Tem a IA, qualquer dúvida que ele tiver, ele manda ver. Ah, você é especialista em Java? Tá bom. Consegue fazer uma coisa diferente? Ah, tenho mais ou menos a noção. Ok, vamos lá, a gente pega um curso e paga ali a mensalidade e é isso que a gente precisa. A gente precisa de leves manutenções, por criar alguma coisa, a gente, né? Aí vai depender da arquitetura e do que está sendo discutido ali na hora do projeto. Mas é muito louco isso. Muito louco porque inicialmente falou muito da extinção, né, de vagas, e o que parece que está acontecendo na verdade é o contrário. Parece que eles estão procurando as vagas, elas estão deixando de ser muito específicas e estão se tornando mais generalistas. Isso é um negócio que realmente já é possível ver agora, por exemplo, no mercado. É muito fácil a gente entrar no LinkedIn e ver que vagas de dev para tech. E é engraçado porque, por exemplo, na minha situação, e aí eu quero me colocar, né, nesse lugar de fala como desenvolvedor, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Por exemplo, eu não sou um dev. Eu sou dev, eu sou full stack raiz mesmo, eu venho lá de trás como dev full stack. Eu sou, apesar de atuar mais como back-end, inclusive nos projetos que eu atuei muito mais como back-end do que front-end, mas eu sou um dev full stack. Eu tenho, se eu tiver que escrever uma página, se eu escrever um CSS, escrever um projeto de site do zero, com CSS, usando boas práticas, usando metodologias como BAME, ou eu consigo, eu não tenho muitos problemas. Eu vou ter mais dificuldade quando o site for muito criativinho, muito cheio de pirula, balãozinho voando, aí é onde que eu vou ter um pouco mais de problema. Mas esses sites institucionais padrão, eu modéstia à parte, desenvolvo eles muito bem. E com CSS, com código muito bem legível, assim. E aí eu tava trabalhando aqui, né? O meu projeto entrou em stand-by porque, né, tem um período desse projeto, ele entra em momento de estabilidade, ele fica estável, e aí o próprio cliente começa, né, a angariar novos clientes para ele poder fazer, né, levantar mais dinheiro, e aí a gente trabalha em mais features do projeto. Mais ou menos como funciona a startup. Startup tem muito disso também, mas a startup acho que ela não para, né? Então, enfim. E aí a minha empresa falou, olha, eu vou te colocar nesse projeto aqui, que é um projeto feito em WordPress. Eu tenho conhecimento em back-end em WordPress, já atuei muito com WordPress dentro do site. E só que era aquele site cheio de pirotecnia. Eu falei, olha, cara, tem muitos anos eu não trabalho com front-end, já tem tempinho que eu tô atuando só. Eu devo contar aí que deve ter, sei lá, uns 4 ou 5 anos, tô quase exclusivo trabalhando só com back-end mesmo, PHP. Ele falou, não, beleza, não tem neura não, cara, você pode usar uma inteligência artificial, usa o ChatGPT, usa o computador aí, bem, a gente só precisa que você consiga fazer algumas manutenções nesse projeto. E eram coisas de plugin, de WordPress lá, de ajustar uma página ou outra, fazer uns ajustes de visualização mesmo, coisas que eram razoavelmente simples, mas que eu confesso que eu não tenho muito saco para poder fazer, porque eu não gosto muito de front-end. Eu nunca fui muito fã de front-end, eu sempre... É aquele lance, né? Você tem que saber fazer. Então eu trabalhava porque eu sei porque eu tinha que trabalhar, mas, Thiago, você gosta de fazer isso aí? Não foi muito, né?
A minha, porque eu acho o front-end muito abstrato. Até assim, um disclaimerzinho, assim, a parte visual, quem trabalha com UI, UX, ela é muito... eu sei que tem uma ciência por trás, eu sei que tem estudo por trás, mas ainda tem muito eu acho. E eu não gosto por causa disso. O back-end é um pouco mais exato, né? Eu preciso que retorne a X na função. E a função retornar Y tá errado. É isso. Cara, front-end não. Front-end tem muito... Não, essa bolinha pode arredar um pouquinho mais pra ficar mais centralizado. Ele descentraliza essa div. E isso é um negócio que me estressa um pouco. Eu odeio isso. Por exemplo, às vezes você estuda e aprende lá que, né, uma técnica cheia de porquês, e você entende que aquilo seria, né, o correto, mas aí o cliente vira, não, sabe? Eu quero desse jeito. Para ser desse jeito eu tenho que fazer, abre aspas aqui, gambiarra. É o que o cliente vai querer. Pode fazer a gambiarra, eu quero que fique desse jeito. Tem muito achismo. Então eu não gosto muito de front-end por causa disso. Então, por mais que eu consiga fazer, eu não gosto muito de fazer. Cara, eu peguei alguma dessas tarefas sem dó nenhuma. Joguei no cursor aqui, eu tô testando o cursor. Passei pro chat o que eu queria que fosse feito. Eu passei pro chat em inglês, eu ia testar depois fazer alguns ajustes em português. O cursor tem a vantagem de, como ele é um, abre aspas, editor também, então ele consegue pegar o contexto do projeto de um jeito um pouco mais fácil, né? No GPT, por exemplo, você tem que ficar explicando o que você está fazendo e tal. E enfim, eu consegui fazer a tarefa bem mais rápido, porque eu estava usando a inteligência artificial. E eu acho que a inteligência artificial ela vai fazer isso. Ela vai fazer. Isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer e já está acontecendo. Essa coisa da inteligência artificial te deixar mais produtivo vai fazer com que sobre tempo para que você possa atuar em outras áreas. Como, por exemplo, front-end. Então, eu tenho uma tarefa aqui que é mais complexa de back-end. E eu tenho uma tarefa que ela é menos complexa, mas é de front-end, ou vice-versa, né? Então, eu acho que isso vai permitir que você ponha mais atenção naquilo que é mais complexo, e aquilo que é menos complexo, você automatiza isso, joga numa inteligência artificial, né? Obviamente, né, gente? Vamos testar, vamos ver se esse código faz sentido, vamos conferir se está tudo certinho. E aí você testou, funcionou, jogou, né, foi aprovado, você manda isso para produção sem problema. Foi o que eu fiz. Acho que não vejo problema nenhum nisso. Mas é engraçado, né? Porque a gente... o Mano Devin fala muito do tal do grande rollback, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre o grande rollback, se ele é real, se tá voltando. E eu acho que cada vez mais isso tem retornado, né? A gente tem visto isso acontecer. Uma outra coisa que eu vejo muito, por exemplo, a coisa do DevOps. Por exemplo. DevOps basicamente é um desenvolvedor que trabalha com infraestrutura, mas ele é muito mais da infraestrutura, pelo menos esse é o entendimento que eu tinha, né, do que era DevOps, o que separava um desenvolvedor de um DevOps. É que o DevOps ele trabalha basicamente na criação de infraestrutura como código. O programador trabalha basicamente no software mesmo ali. E, por exemplo, hoje já tem muita vaga que você fala que o cara se chamam isso de full cycle, né? Eu nem são muitos termos. O fã desses de termos, tem fui mudando. E eu acho que isso muito também tem um pouco de inteligência artificial. Uma experiência que eu tive recente. Peguei um projeto legado em Drupal. E o trabalho era fazer migração de conteúdo desse Drupal para um site WordPress, que era o que o cliente tinha pedido. E para levantar o site, para ter uma versão desse site Drupal localmente, eu criei um arquivo Docker. Eu poderia ter feito isso tranquilamente, porque o próprio site da Docker te dá alguns exemplos do Docker Compose, mas eu fui e passei o projeto para eles, expliquei qual era a versão do Drupal e pedi o GPT para poder gerar para mim um Docker Compose, Dockfile, com a versão do PHP que eu queria, quanto de memória eu queria, né, qual era o contexto, e, cara, 2 minutinhos, estava tudo pronto. Tudo pronto. Eu botei para rodar, funcionou, conectei o banco de dados,
e tá funcionando, tá? Eu tive a versão dele local para poder usar nos meus testes. Então acho que sim. É engraçado porque a gente começou falando sobre as diferenciações no ramo de programação, viramos um pouquinho para inteligência artificial e como ela está influenciando nisso. E eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver essa mescla de novo dentro da programação. Inclusive fica a dica, você é desenvolvedor, lógico, gente. Eu particularmente sou muito a favor daquilo que eles começaram a chamar de dev em T, profissional em T. Profissional em T assim, de um jeito muito especial também. Era aquele cara que ele era especialista numa coisa, mas ele atendia genericamente tudo. De tudo um pouco. Então, por exemplo, eu sou especialista em back-end com PHP, mas eu sei um pouco de React, sei um pouco de Node, sei um pouco de infraestrutura, sei um pouco de cada coisa. Eu acho que eu defendo isso. Porque, cara, se você é um profissional desse tipo, você vai ter mais chances no mercado. Se você é um cara que só programa com React, você vai ter dificuldade em encontrar trabalho. Se você é um cara que só programa com PHP, você vai ser um cara que vai encontrar dificuldade. Não agora, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre eles procuraram programadores que dessem conta de fazer de tudo um pouco, não só uma coisa. Esse é o que eu chamo de comportamento normal, assim. Como eu sempre vi o mercado. Tanto que eu nunca gostei muito dessa coisa de back-end, front-end. Sempre fui muito de achar e de falar que todo mundo tinha que ser full stack. Porque mesmo que você não atue como full stack em tudo, faz sentido você ter bastante conhecimento porque uma hora ou outra vai precisar. Imagina, você tá no meio do projeto, precisa de fazer uma coisa ali no front-end, ajustar um botão, sei lá. Mesmo que você vai ficar pedindo um front para poder fazer, você vai criar uma task para isso. Muita gente vai discordar, falar que o processo é esse e tal. Se for o processo da empresa, tudo bem, mas e se não for? Você vai ficar esperando até um dos front-ends, tá todo mundo agarradaço, trabalha em uma empresa de pequeno, médio porte, todo mundo super agarrado, cheio de tarefa para fazer. Você precisa trocar um CSS lá no botão. Você vai esperar um front-end estar ali para poder fazer o negócio? Depende muito do caso, mas eu, modéstia à parte, eu prefiro ir lá e fazer e resolver. Pega esse logo e acaba com isso. Eu sou o dev desenrolado, né? Eu não gosto muito de ficar protelando com aquela tarefa muito. Enfim, você? O que você tá achando desse novo momento? A gente sabe que o mercado de trabalho ele é cíclico. A gente está num momento agora que é engraçado porque eu vejo muito parecido com o início dos anos 2010, onde todo mundo queria um full stack. Será se a gente vai voltar a ter as especificações e diferenciações do mercado de novo? Ainda tem, óbvio, mas será se isso vai voltar a ser critério para contratação? O que você acha? Deixa aí nos comentários, não deixa de curte esse vídeo, ajuda a gente aí. O canal tá dando e tal, tá novo ainda. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado.